Falar das enzimas emagrecedoras. Então a gente convidou o endocrinologista, Dr. Lucas Palmiro. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. É um assunto que merece muita atenção, Muito. até porque está crescendo. No início, quando a gente começou a conhecer essa questão das enzimas, era algo ainda mais novo, então algumas mulheres sabiam e procuravam, outras começaram a desconfiar, afinal a gente está falando de um produto injetável e tudo isso faz a gente pensar o quanto pode ser perigoso ou benéfico, né? Queria começar então, antes da gente abrir para os mitos e verdades, vamos fazer uma introdução a respeito do assunto, né? Para a gente entender o que são essas enzimas, né? Por que receberam esse nome de enzimas? São de fato enzimas? Então, vamos lá. Na realidade, se for ver por definição, não são enzimas. São vários produtos. Na realidade, você não tem um produto só. Você pode fazer a composição que for mais, que julgar necessária. Normalmente eles colocam para produzir mais calor, a gente coloca para produzir maior quebra de gordura, pode ser aplicado na veia, pode fazer intramuscular, pode fazer na região local. Tá. Só que como todo medicamento que eu uso para emagrecer, tem pessoas que podem usar, tem pessoas que não podem usar. Então a primeira coisa que a gente faz como médico é jurar o princípio de primeiro não machuque. Então antes de eu indicar qualquer produto, eu sempre vou indicar primeiro se eu não vou piorar aquilo. Então, existem várias moléculas, L-acetilcarnitina, inositol, hidroximetilbutirato, desoxicolato. Nossa, a lista está cada vez ficar maior. Né? Tá. Mas assim, são moléculas e são estruturas que a gente classifica na categoria de medicamentos. Sim. E não de produtos naturais. Exatamente. De natural não tem nada. Vamos começar por aí, tá? Então, toda vez que a gente vai usar a enzima, a gente... Vamos falar a palavra correta. Como a gente vai usar o medicamento intramuscular ou endovenoso, você precisa saber quem vai usar, a dose que vai usar, a periodicidade e como vai ser aplicado. Então, não é raro chegar no consultório pessoas com pressão alta usando cafeína. E aí você faz a cafeína intramuscular, a pressão explode, corre o risco de fazer um AVC, um derrame, de uma coisa que você poderia ter feito com dieta e atividade física. Então, ajuda a emagrecer? Ajuda. Para quem pode, na dose certa, na hora certa e na via certa. Tá. Vamos começar com os mitos e verdades, para eu não queimar aí as nossas perguntas, tem os mitos e verdades maravilhosos. Isso. E a gente vai dando continuidade, daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Então vamos colocar já o primeiro na tela, mito ou verdade? Pacientes com doenças autoimunes podem se submeter aos tratamentos de enzimas. É mito, né? Na realidade, a doença autoimune, ela depende da doença autoimune, mas como contexto geral, a enzima ela pode piorar essa autoimunidade, ela pode desencadear uma crise e você pode levar a um quadro muito mais perigoso. Então, pessoas com doença autoimune não devem utilizar enzimas de forma intramuscular ou endovenosa sem recomendação médica. É perigoso. E claro que a pessoa precisa relatar isso ao médico, lógico, porque ele não tem bola de cristal, né, gente? Então tem muita gente que fala, então ele não vai permitir, eu não vou contar. E aí pode ter um efeito rebote enfim, a doença que estaria ali estabilizada, ela pode se manifestar. Vamos pensar numa artrite reumatoide, né? Se você tem uma artrite reumatoide e eu coloco algo que acelera o metabolismo, que é normalmente o que a enzima faz, desculpa pela palavra enzima, a medicação faz, então você vai fazer com que as articulações piorem e você tenha uma crise de dor. Se você tiver uma doença autoimune que você pode fazer uma lesão do coração, você pode desencadear inclusive um infarto. Então, doença autoimune com remédio para emagrecer endovenoso ou intramuscular, no caso que o pessoal está chamando de enzima, sim, é perigoso. Tá aí. Próximo, mito ou verdade? Olha lá. Mito ou verdade? Preciso mudar minha alimentação e praticar atividade física para que o resultado seja mais eficaz. Verdade, né? Como sempre, não tudo tem milagre, que a gente pensa doutor? Não tem milagre. Então, sempre vão ter pessoas que vão querer vender a ideia de que você consegue emagrecer simplesmente sentado no sofá. Ou você faz uma modificação do estilo de vida, ou aquele medicamento que você está usando, ele não tem fundamento. Você vai se expor a um risco que não vai te trazer benefício suficiente para que seja de forma permanente. Não adianta nada você usar uma coisa, melhora e depois piora. Fica aqueles medicamentos que nunca consertam uma dor. Você toma um remédio, tira a dor, volta a dor. Toma um remédio, volta a dor. Não vai dar certo. Não trata o todo, né? Não trata o todo. Agora eu vou aproveitar então esse mito ou verdade para te perguntar o seguinte: como que elas agem nessa questão quando a gente está falando
falando de emagrecimento. De fato, reduzem gordura, queima a gordura, essa gordura vira energia, que é o que a gente observa em alguns aparelhos estéticos, enfim. Qual é a função ali ligada à gordura? Vamos lá, essa eu acho que é a parte mais legal. Toda vez que você pensa em emagrecimento, nós temos que pegar a gordura que está na célula gordurosa, o adipócito, e eu preciso tirar essa gordura de dentro. Para isso, você vai precisar de uma enzima chamada lipase hormônio sensível. A lipase, você consegue ativar ela com vários componentes. Então, você tem várias moléculas, como por exemplo a L-acetilcarnitina ou inositol, que vão facilitar essa quebra. Isso de maneira intramuscular ou mesmo na veia. Se você for pensar a nível local, que o pessoal usa bastante, por exemplo, o desoxicolato, você pega aquela agulhinha de insulina e faz no local que você quer tirar gordura. Mas basicamente é uma maneira artificial de você enganar o sistema da célula, em que você pega a gordura que está depositada e libera triacilglicerol, triglicérides, libera na corrente sanguínea e aquilo vai ser ou usado para o metabolismo celular ou vai ser eliminado. Mas isso é uma maneira emergencial, então você faz com que aquilo retire a gordura de uma maneira mais forte. Por isso que eles chamam de reação enzimada, como se fosse uma catálise, como se fosse algo que está facilitando o processo. Mas se você continuar comendo muito chocolate e continuar no sofá, ele não vai fazer efeito. Logo pensei nessa questão, como você comentou. Então, de fato, eu fiquei, né, eu me preparo aqui para o programa e eu fico tentando juntar algumas coisas para ficar até mais fácil para o público. Então, de fato, vira energia, não tem como a gordura desaparecer, gente. Uma marcha assim, ó, plim. Só se for lipo, só se for lipo, ok, que daí já é um procedimento estético dentro da cirurgia plástica. Isso mesmo. Então, não é lipo, então a gordura tá lá e ela vai ser retirada de dentro da célula. Imagina a bexiguinha, então a bexiga murcha. Isso. Aquela aguinha que tá dentro da bexiga... ela vai sair. Vai pra corrente sanguínea. Se você não gastar, ou se você continuar comendo demais carboidrato, que também aumenta a questão energética... Lógico. Você não emagrece. Então, chegamos no ponto? Eu acho que essa parte que você falou foi bem legal. Carol, vamos falar o seguinte, nós conversamos sobre retirar a gordura. Então eu falei que tem uma enzima chamada lipase hormônio sensível que tira a gordura, certo? Aí eu vou te falar de uma outra enzima que coloca a gordura. A enzima que coloca a gordura chama lipase lipoproteica. Então você pega esse carboidrato ou pega a gordura, pega o excesso de alimento e você vai colocar dentro da célula gordurosa. Quais são os dois principais hormônios que colocam gordura na célula? Insulina, por isso que você falou do carboidrato, e o segundo, que as pessoas esquecem de cuidar dele, cortisol. Por isso que a gente fala, quer emagrecer? Durma direito, regule o seu sono, faça atividade física, coma direito. Não tem como você ativar a via de saída pela lipase, hormônio sensível, e deixar a lipase lipoproteica trabalhando super ativa. Então, a ideia é você equilibrar os dois. Então, eu posso usar um medicamento para emagrecer? Pode. O remédio para emagrecer resolve a minha vida e eu não preciso fazer nada? Não é bem por aí. Eu tô aqui para te ajudar, mas eu não consigo resolver a sua vida. Entende? Talvez traga benefícios naquele paciente que já está fazendo tudo certo. Isso. E que tem uma gordura localizada um pouco mais difícil essa parte eu concordo integralmente pelo seguinte. Quando o paciente começa a emagrecer, ele tem uma tendência a emagrecer cabeça, braços, pernas e o último que vai emagrecer é a barriga. E assim, é rotineiro no meu consultório o pessoal reclamar, a mulher principalmente, debaixo do braço, a barriga e atrás do sutiã. Então essas gorduras localizadas, às vezes a pessoa já está com 20% de gordura na mulher, 15%, 10% tá no peso no homem. Legal, né? Está no peso legal, está com um percentual de gordura legal, só que aquela gordurinha realmente irrita. É uma questão estética mesmo. Aí eu concordo que a enzima neste local, ela vai beneficiar bastante, porque ela vai resolver um problema de gordura local que o corpo não está tirando porque ele não está entendendo que aquilo é doença. Ele já está satisfeito. E aí essa pessoa está me pedindo para mudar a forma do corpo e não a saúde. Aí são coisas totalmente diferentes. Até porque, como você disse no início, a saúde já está legal, sendo que a pessoa já está dentro do que é esperado da questão de peso e até de porcentagem de gordura. Exatamente. Então, gente, é importante, eu estou indo nessa linha de pensamento aqui, porque é uma coisa muito séria, que está sendo usada de forma indiscriminada. A gente sabe que tem aí o mercado
negro, sei lá como é que a gente chama, da venda, inclusive, desses remédios, é muito sério. Então, eu até li no texto, queria que você comentasse, doutor. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, se ela faz a aplicação das enzimas de forma indiscriminada, o que pode acontecer? Vamos lá. Ou pré-diabetes também, né? Lembra que eu falei que tem uma enzima que deposita gordura chamada cortisol, né? Você vai ter o hormônio cortisol fazendo o aumento de deposição de gordura. O diabetes é um erro do controle da glicose. Então, tudo que você tiver de erro hormonal que mexa na diabetes é um problema. Então, se você coloca um produto que seja um elevador da glicose, e assim, infelizmente nessas enzimas isso acontece de forma corriqueira, você vai pegar um diabetes que estava controlado ou mais ou menos controlado e piorar muito. E o ser humano, ele tem um problema muito grande com oscilação da glicose. Então, se você tem 100 de glicose e você pula para 300, aquilo tem um efeito muito pior do que você estava 100, 150 ou 150, 200. Então, quando você vai usar um remédio, a primeira coisa que passa na minha cabeça quando eu vou fazer uma prescrição, e mesmo que eu faça a prescrição de uma enzima, é se aquele paciente pode usar. Se você chegar para mim no meu consultório e perguntar se pode fazer uma cirurgia sendo diabético, eu vou dizer para você se pode ou se não pode. Se está no momento de você fazer ou não. Por quê? O diabetes precisa estar controlado para você fazer uma cirurgia. Agora, raciocina comigo. Como que eu vou te autorizar a fazer o uso de uma enzima sem ter uma análise prévia? Às vezes você falou, eu tenho diabetes. Tá, mas qual tipo de diabetes? Como que está o controle desse diabetes? Como que está o colesterol? Como é que está a pressão? E aí a pessoa te vende um pacote, porque é normal eles usarem pacote. Né? Geralmente eles fazem pacote de 8 aplicações e é comum eles fizerem 4 aplicações. Então, uma em cada popô e uma em cada braço. Quer dizer, você recebe 4 aplicações, depois você vai aplicar a sua insulina, você não sabe se interage com a insulina. Então, primeira coisa, tem dúvida de que lhe faça mal? Então não use. É o primeiro princípio. É verdade. Diabético pode usar? Até pode, mas nesse paciente em particular eu vou ter que ficar muito em cima. Eu vou ter que acompanhar ele muito de perto, porque a chance de ter descontrole da glicose é grande. Vamos continuar com os mitos e verdades. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, uma aula, hein? Quem não gosta desse assunto, muito bom aprender e aprender de forma verdadeira. A gente está falando da verdade aqui. Mito ou verdade, então? Eu terei o resultado definitivo com as enzimas. Essa é divertidíssima, né? É mito, é total mito. Na realidade, né? Pode voltar. É só parar para pensar o seguinte, o que você tem definitivo na sua vida? Então, o corpo, ele está mudando o tempo inteiro. Então, agora as enzimas têm uma novidade aí que o pessoal está falando que rejuvenesce. Você faz ela e aí você vai ficar 10, 20 anos mais nova. Pessoal, cuidado. Remédio que cura tudo tem há 1000 anos atrás. Então, toda vez que você pensa em uma enzima, ela vai te dar resultado? Vai. Ela vai te ajudar? Vai. Desde que ela não te faça mal, legal. Mas eu preciso manter isso? Claro que você precisa manter. E como que você mantém isso? Com você entendendo o que você fez de errado. Então, se você precisou usar um remédio, por que você chegou a usar esse remédio? Porque eu não dormia direito, porque eu comia em excesso, eu não entendia que o exercício tem que fazer parte da minha vida e simplesmente eu colocava a minha saúde em quinto lugar. Então, se você fizer enzima, você vai resolver o problema local. Nossa, eu tô com a barriga linda, ótimo, mas o meu colesterol tá péssimo. Legal, você vai ficar muito bonita, porém não saudável. É muito mais interessante que você se trate de dentro para fora. Com um corpo que está regulado, com um sangue bom, com os órgãos funcionando bem, o visual externo, a capa, a casca fica bonita. Você reflete o que está dentro. É consequência. Então, é consequência. Vamos tratar o que está dentro para que o que estiver fora fique legal. É permanente? Não é. Tá aí. Eu acabei de me lembrar de algo que aconteceu agora na maquiagem, né? Agora cedo, vou contar pra vocês. Que coisa, né? Eu sou corredora, né? Assim, corredor, não faço maratona, nada disso, mas corro o que eu acho adequado, enfim, neste momento da minha idade e tal. Aí as meninas perguntaram, Carol, é verdade que corrida envelhece? Excelente. É verdade, não é verdade, doutor? A questão do impacto, também, né, você está exposto aí numa área externa, consome um pouco da gordura do rosto, então a pele fica um pouco mais flácida e pode cair. Elas falaram, mas você corre? Eu falei, claro, porque a conta pra mim da corrida, que faz bem pra minha saúde, porque eu amo, enfim, por tantas coisas, acaba sendo muito melhor
do que a questão do envelhecimento, porque todo mundo vai envelhecer, gente. Não tem como, envelhecer é natural. E aí, alguns recursos hoje, eu acho que dentro da medicina, podem nos ajudar também de forma muito bem orientada, para que você continue bem, mas não deixe de praticar uma atividade física, porque você vai envelhecer. Posso fazer um parênteses, Carol? Ó, esse sábado em particular, a minha esposa é dermatologista e ela fez um preenchimento no meu ângulo da mandíbula. Por quê? Eu era muito obeso, eu pesava 114 quilos e eu entendi... Juro, eu pesava 114 quilos. Eu perdi 42 quilos de gordura. Parabéns. Então, obrigado. Muito legal. Toda vez que você perde bastante peso, o que aconteceu? Eu comecei a ficar com uma aparência de um emagrecimento do que você falou. Eu comecei a ficar com muito dente e perdi muita gordura do rosto. Como que eu fiz? Eu fui, falei com a minha esposa preencheu minha mandíbula. Dá pra ver que você muda o contorno. Depois eu posso até mostrar como que eu tava antes. MD mais ou menos. Na realidade, ela fez de fora a fora. Tá. Aí você fala assim, é um processo de envelhecimento? Poxa, você acha que era muito mais interessante eu ficar com o rosto redondo, com a mandíbula preenchida de gordura, ou perder 42 quilos e perder um pouco de gordura da mandíbula? É claro, eu estava muito mais atrás da minha saúde. E quando a minha esposa fez o preenchimento, eu virei para ela e fiz uma pergunta, tipo, quanto tempo isso vai durar? Ela falou, olha, ao redor de 1 ano. Então, eu sei que não é permanente. Assinando embaixo o que eu acabei de falar do mito anterior. Então, tudo é permanente. Infelizmente, não é. Vale a pena correr, mesmo que você envelheça um pouco? Depende, Carol. Na realidade, o que você ganha em saúde em relação à sua corrida, principalmente evitando infarto e derrame, vale muito mais a pena. Nada que um bom protetor solar, mais uma boa hidratação, mais uma alimentação adequada não resolva. Vale a pena. E um cosmético maravilhoso, né, doutor? Sim, Eba! sim. Vamos fechar com perguntinha do público, Glaucio, mais uma de mito ou verdade. Então, mito ou verdade na tela, olha lá. Super papo, super aula, hein, gente? Aqui, ó. Mito ou verdade, pacientes com obesidade terão resultado? Então, a resposta é mito. Por quê? O que acontece é o seguinte, se você tem um paciente obeso, ele pode ter ou não resultado. Chegou há um mês atrás, mais ou menos, uma paciente no meu consultório falando que ela já tinha feito as 8 aplicações numa clínica de estética, ela não tinha se sentido bem com as medicações e ela queria saber o porquê que ela gastou toda aquela grana e não tinha tido resultado. A resposta no caso dela era simples, ela tinha um problema de hipotireoidismo, não tinha sido diagnosticado, ninguém tinha pedido um exame de sangue para ela. E o que assim, para mim era bem básico, um diagnóstico relativamente simples, eles tentaram tratar com enzimas. E o mais curioso foi que quando eu pedi para essa clínica me fornecer os produtos que tinham sido aplicados nessa paciente, eles não entregavam os nomes. Então, cuidado, porque... tudo que está correto vai estar assinado e carimbado. Eu tenho que assinar e colocar meu conselho dizendo que aquilo que eu estou prescrevendo para você lhe faz bem e não lhe faz mal. Se você está tomando e você nem sabe o que você está tomando, por favor, antes, no mínimo, avalie a sua saúde. Pode colocar em risco. Ai, gente, é muito complicado. Eu acho exatamente isso. Eu acho que tem que ter disciplina, cautela. Não adianta, não tem mágica. O que a gente falou no início. Não tem... varinha de condão, não tem mágica, é uma questão de mudança de um todo da vida e em alguns momentos, muito bem indicado quando o doutor falou, vale a pena para algumas pessoas. Agora, doutor, só para encerrar, claro, que eu já estourei tudo que podia e que não podia, quais são as especialidades que estão aptas a, enfim, fazerem uso das enzimas, que eu acho isso fundamental para o público saber. Vamos lá. Então, primeiro, se você quiser saber se um médico é especialista, lembre-se que no Conselho Regional de Medicina, o médico tem que estar registrado com RQE. Vocês podem procurar meu nome que vai estar lá. Segundo, quando você vai procurar um profissional, endocrinologista pode usar, cirurgião plástico pode usar, dermatologista pode usar. Teoricamente, qualquer médico pode utilizar porque ele tem CRM para isso. Okay. A partir do momento que você está fazendo um uso de um profissional não médico, se você tiver uma parada cardíaca, você vai chamar quem? Você vai chamar o médico. Eu cansei de tocar parada cardíaca, porque o paciente, quando está morrendo, vai ser o médico que vai ressuscitar. Claro. Então, se você não está do seu lado com um profissional que não pode resolver um problema de uma iminência de morte, não use. E assim, por favor, prestem atenção em quem vocês estão dando o seu corpo. A coisa mais preciosa que vocês têm na vida é o vosso corpo. Não machuque ele, só profissional habilitado.
É isso aí. Doutor, muito obrigada pela aula. Tenho certeza que isso lá no YouTube vai virar, vai ser compartilhado, vai ser uma daquelas pautas sucesso. À noite tem mais, para quem não conseguiu acompanhar tudo agora no horário da manhã, às 22h30 a gente tem a segunda exibição do Você Bonita. E quem quiser ter aí acesso ao doutor, vai lá no Insta para seguir o trabalho dele, @doutor_Palmiros. @doutor_Palmiros, e tem o site palmiros.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, e parabéns, Carol, pela conquista. Obrigado. Porque isso é fantástico, a gente tem que parabenizar mesmo. Obrigado.